Vamos lá, turma, para nossa aula de hoje, no capítulo 2, página 14. Nosso capítulo tem como tema corpo e movimento, certo, gente? Nesse módulo de arte, emoção e movimento, nós vamos falar de várias coisas, principalmente do sentimento que a gente tem em relação a muitas coisas, né? Então, gente, na aula passada, nós estudamos sobre exatamente o que eu estou falando, sobre as emoções. E hoje nós vamos estudar o corpo e movimento. Mas antes de falar do corpo e movimento, vamos falar, tá? De vocês, adolescentes, que vivem uma espécie de expressionismo emocional, certo? Como assim, professor, expressionismo emocional? São sentimentos exagerados, certo? Como chora-se muito, gargalha-se muito. E geralmente a gente vê essas situações com adolescentes. Elas são umas reações exacerbadas, ou seja, são exageradas, né? Geralmente é isso que a gente diz. E então, um meio de se expressar pelos sentimentos e pelos movimentos, né? Que além dos sentimentos, a gente se movimenta, né? Então, turma, vamos lá. E ainda a gente falando de tudo isso sobre emoção, sobre o movimento, nós também vamos falar sobre a televisão, que com certeza vocês cresceram assistindo, é verdade? Muito bem. Então, a televisão que a gente é acostumado a assistir, e muitos de vocês estão habituados e conhecem o mundo por meio dela, né? Por meio das imagens e movimentos, tá? E aí, essa questão de vocês cresceram assistindo televisão é uma sensação muito natural, certo? E que a gente pode até imaginar o quê? Que há muitos anos, ou seja, digamos assim, 70 anos atrás, as pessoas ouviam pelo rádio, né? Tinham a sensação de quê? De euforia, de saber como é que aquele ator era, né? Então, gente, nesse módulo, ele vem mostrar que não foi tão simples assim, né? A chegada do cinema, primeiro passaram pela essa transição de televisão, né? Depois veio o cinema, certo? Então, além dessas coisas do cinema e da televisão, é importante lembrar que com a existência da televisão e do cinema, como eu havia dito, a TV, tá? Ela não invalida o quê? Os objetos artesanais, como a pintura e o desenho também, tá? Então vamos lá. O objetivo: identificar os artistas e obras que representam os corpos em movimento, certo? E um dos grandes desafios do desenho, da pintura e da escultura é o quê? Representar os corpos em movimento, certo? Olha só essa imagem, gente, tá? É sem título, de Kate Haring, 1988, olha só, o ano que eu nasci. Acrílica sobre tela, 152,4 centímetros por 152 por 4 centímetros. Coleção particular. E quem foi? Kate. Foi o norte-americano que começou a sua carreira grafitando em estações do metrô de Nova York. Ele representava o corpo de forma bem simplificada, mas sempre em movimento, como destaca nessa obra dele aqui, ó. Inspirado nas danças de rua e, no caso desta obra, na capoeira, olha só, que conheceu no Brasil. Olha só que interessante. Vamos lá avançar.
Agora, turma, nós vamos observar a obra de Henri Matisse, A Dança, né? 1910, sobre óleo sobre tela, 260 centímetros por 391 centímetros. Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. O próximo, aqui é a dança Chavante, fotografia de Rosa Gauditano, 203, Aldeia Pimentel Barbosa, em Mato Grosso. Aí logo abaixo nós temos algumas perguntas, certo? O que há de incomum nas três imagens? Qual a técnica utilizada em cada uma dessas obras? Explique a ação dos personagens representados nessas obras. Então vamos lá. O que há de incomum nas três imagens, né? O que há de incomum nas três imagens são os corpos em movimentos entrelaçados, tá? Formando uma roda, né? As três têm em comum. E além disso, nas três imagens, o fundo é azul. Qual é a técnica utilizada? Na de Kate é acrílica sobre tela, na dança o óleo sobre tela e na dança Chavante é a gravura, né? Fotografia. Vamos avançar mais um pouco. Aqui, ó, representação do movimento. Aqui vem destacar a representação durante o Renascimento, certo? Que os artistas perceberam que pintando os corpos torcidos em posição instáveis, o espectador era levado a imaginar o movimento. Muito bem, a gente já falou que com a criação das novelas, né, as pessoas antigamente ouviam pela rádio, né, pelo rádio. Então, os artistas modernos inventaram novas formas de representar o movimento. Os cubistas, por exemplo, desenhavam um mesmo objeto ou uma pessoa de vários ângulos sobrepondo as imagens, o que aumentava a dinâmica das representações. Para os futuristas, um grupo de artistas que surgiu na Itália por volta de 1909, o movimento era uma questões centrais. Eles pesquisavam várias maneiras de representá-lo, certo? Na arte de hoje, representar o movimento não é mais um desafio. Com um programa de animação ou uma câmera de vídeo nas mãos, os artistas podem incorporar todo tipo de ação em suas produções. Então, turma, é isso que a gente falou anteriormente, né? Olha só essa imagem, né? É da Batalha de San Romano, de Paolo, 1438 a 1440. Têmpera, em painel, 182 centímetros por 320 centímetros e está na Galeria Nacional em Londres. Essa obra, né, ela foi pintada no início do Renascimento e foi possível perceber a preocupação em representar o movimento. Observe como alguns cavalos estão com patas dianteiras no ar e como os guerreiros são representados. Então, turma, o próximo quadro, A Liberdade, Guiando o Povo, de Eugênie, 1830, óleo sobre tela, 260 centímetros por 325 centímetros. Museu de Louvre, Paris. Então, esse quadro representa uma cena da Revolução de 1830, em Paris. A figura feminina, tá? Central simboliza a liberdade. A bandeira azul, branca e vermelha representa os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. A vontade de participar da luta fez
Delacroix pintar a si mesmo de cartola à frente dos combatentes. Observe as dobras, gente. Vamos observar. Dos tecidos das roupas, da figura que simboliza a liberdade e também o quê? A bandeira que ela carrega reforçam a impressão de movimento, que é justamente o que a gente está falando sobre o movimento. Vamos a seguir. Aqui, ó. Aula de dança de Edgar Degas, 1874. Olhos sobre tela, 83 por 2 centímetros. Desculpa, 83,2 centímetros por 76,8 centímetros. Museu de Arte Metropolitano em Nova York. O pintor e escultor impressionista francês Edgar tornou-se conhecido por pintar diversas cenas como esta, como com bailarinas. Esse tema era um pretexto para Edgar exercitar a representação do movimento. Que bom, pelo balé. Observe como cada aluna encontra-se em posição diferente e apenas a que está sendo observada pelo professor parece estar dançando. A próxima obra é a obra O Nu, descendo a escala de Marcel Duchamp, 1912, olhos sobre tela, 146 centímetros por 89 centímetros, Museu de Arte da Filadélfia, tá? Nos Estados Unidos. Aqui, ó, nessa obra, o artista ele estava familiarizado com a técnica cubista de sobreposição de imagens quando realizou esta experiência de representação do movimento. Note como nesta pintura privilegiou mais o movimento do que a figura. Olha só, essa aqui é a próxima, escultura. Por quê? Escultura, porque ela tem 3 dimensões, tá? É do artista futurista italiano Umberto Boccioni, 1882 a 1916. Nela, o escultor representou o movimento de uma maneira inovadora. A figura se parece com um super-herói em ação, que tem o corpo deformado pela velocidade com que se desloca. A gente está falando sobre o movimento, tá aí, ó. O próximo, aqui essa imagem. Mulher dançando de vestido transparente. Sequência de fotos de Edward Muybridge, 1884 a 1887 nos Estados Unidos. A gente já falou, né, sobre a inovação do cinema, e também sobre a questão das novelas, né? Então aqui, ó, antes da invenção do cinema, o fotógrafo norte-americano criou um sistema que lhe permitia fazer várias fotos sucessivas. Ele utilizou esse equipamento durante muitos anos para estudar a representação do movimento, como na sequência acima, mostrando uma mulher dançando. Vamos aqui, o algo a mais, ó. Sobre o futurismo. O que vem ser o futurismo? Foi um movimento que ocorreu na Itália no início do século XX. E ele trouxe muitas inovações. Foi chamado de vanguarda. Vanguarda por quê? Grupo de indivíduos que exerce o papel de precursor ou pioneiros em um determinado movimento cultural, artístico ou científico. Esse próximo aqui, ó. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma nova beleza, a beleza da velocidade. De noite, na cama, ela relê a carta
de seu artilheiro na frente de batalha. Poema de Marinette, do livro Palavras em Liberdade, de 1919. Confusão, barulho e o caos da guerra explodem sobre a silhueta de uma garota que lê uma carta de amor enviada por um soldado. Aqui a gente pode ver as letras, né, em movimento, né? O próximo. Voo das Andorinhas. Vou baixar mais um pouco aqui. De Giacomo Balla, 1913. Têmpera sobre papel, 53 centímetros, 76 centímetros, tá? Este é um dos estudos do artista sobre a representação da velocidade. Vamos a seguir. O próximo aqui, ó. Ruídos da rua invadem a casa, de Humberto, 1911. Em primeiro plano, uma mulher numa sacada observava a rua. Lá fora, várias vistas simultâneas sobrepostas dão a sensação de movimento. Então, turma, aqui nosso assunto vem mais para falar sobre essa questão de movimento, tá? E sobre essa questão inovadora, tá? Que é o quê? Do rádio até, hoje em dia, o cinema, né? Que, como a gente observou, aquela fotografia da mulher com vestido transparente. Então, turma, aqui vem as questões, tá? Quais os temas que aparecem nas representações das páginas 16 a 19? Vamos lá, vamos recordar. 2. Em sua opinião, em qual das representações há mais movimento? Resposta pessoal. Em qual dos trabalhos as figuras parecem mais estáticas? Ou seja, mais paradas, sem movimentos, tá? E a nossa atividade prática. O desenho esquemático do corpo, tá, gente? O que é esse desenho esquemático do corpo? Você vai fazer igual o Kate, tá? Você pode estar representando, por exemplo, pessoas dançando, né? Ele representou o quê? A capoeira aqui do Brasil, né? E ele destacou bem, que deu para até observar o quê? O corpo e movimento, né? Do desenho que ele fez em grafite. Aí vocês podem estar utilizando lápis de cor, hidrocor, caneta colorida, tá? Para poder representar o desenho de vocês na atividade prática. Então, turma, fica aqui, tá? Meu agradecimento a todos vocês que vêm entregando as atividades. E os que ainda não estão entregando, enviem para o meu e-mail, tá? Eu vou estar aguardando. Então, vamos lá. Se tiverem dúvidas, podem enviar mensagens, tá? Então, a gente tá parando aqui, ó, na página 21, certo? Eu deixo sempre o meu e-mail, né, no grupo de vocês. E as pessoas que ainda não fizeram atividade, vou estar aguardando, tá? Até mais, tchau!